lá. Sabe uma coisa que a gente vive se perguntando? Por que algumas empresas conseguem extrair o máximo de seus times, enquanto outras patinam com a falta de motivação? A resposta, olha, está numa jornada incrível de evolução. Hoje, a gente vai mergulhar na história de como a nossa ideia sobre o que motiva as pessoas no trabalho mudou, da água para o vinho. De enxergar o profissional como uma pecinha numa engrenagem, até entender que ele é, na verdade, a maior potência de uma empresa. E tudo começa com essa pergunta, que é a base de tudo. O que de verdade nos faz levantar da cama e ir para o trabalho? É só o salário no final do mês? É o tapinha nas costas do chefe? Ou será que tem algo a mais, um propósito maior? Essa é a questão de US$ 1 milhão que desafia gestores há muito tempo. E as respostas, como a gente vai ver, mudaram de um jeito fascinante. Para entender onde a gente está hoje, primeiro a gente precisa dar um pulinho no passado. Nossa história começa numa época em que a resposta para aquela pergunta sobre motivação era bem, assustadoramente simples. Bem-vindos à era do que a gente pode chamar de trabalhador-máquina. No comecinho da teoria da administração, a visão que mandava era do Homo economicus. A ideia era que as pessoas no trabalho eram totalmente previsíveis. Seres racionais, sabe, cujo único objetivo na vida era ganhar mais dinheiro. Simples assim, sem tirar e impor. E essa imagem aqui, nossa, ela resume perfeitamente o pensamento daquele tempo. O trabalhador não era visto como uma pessoa completa, mas literalmente como uma peça da máquina. A lógica era bem direta. Pague a peça, fique de olho nela o tempo todo e ela vai funcionar. Qualquer outra coisa, como satisfação pessoal, vontade de criar, um propósito, isso aí nem entrava na discussão. Então, a coisa toda se baseava em algumas ideias bem claras. Acreditava-se que se você desse o incentivo financeiro certo e controlasse de perto, pronto, a produtividade era garantida. A complexidade da mente humana, as emoções, a criatividade, nada disso entrava na conta. Era uma visão puramente mecânica da coisa. Mas é claro que essa visão super simplista não ia durar para sempre, né? Aos poucos, uma nova forma de enxergar as coisas começou a aparecer. Reconhecendo que, talvez, só talvez, as pessoas fossem um pouquinho mais complicadas que uma peça de motor. E aqui a gente vê essa progressão de forma bem clara. A gente sai do Homo economicus, que era focado em regras e dinheiro, para reconhecer o Homo social, onde o ambiente de trabalho e as relações começam a importar de verdade. E, finalmente, a gente chega no Homo complexus, onde o que pega mesmo é a motivação que vem de dentro e uma boa liderança. E o contraste que a gente vê aqui é brutal. Essa passagem do Homo economicus para o Homo social foi uma verdadeira revolução. Foi a primeira vez que a teoria de gestão admitiu que, a produtividade não vem só de sistema rígido e controle. Ela vem também de um bom clima na empresa e da qualidade das relações entre as pessoas. O ser humano começava a ser visto finalmente como um ser social. E aí, com uma forcinha de pensadores como o Maslow, a gente dá o passo final para o Homo complexus. E esse é o profissional que a gente conhece hoje em dia. Alguém que não quer só um salário, mas que busca ativamente se sentir realizado, aprender, crescer, alguém que quer e precisa usar sua criatividade. Para motivar esse novo perfil, a gestão precisa ir muito além do básico. Ter autonomia para tomar decisões, espaço para inovar e chance de aprender sempre. Isso deixou de ser luxo e virou necessidade. Pensa só num líder que, em vez de ficar no seu pé o tempo todo, te dá um objetivo claro e a liberdade para encontrar o melhor caminho. É esse tipo de liderança que inspira e engaja o Homo complexus. Mas claro, toda essa evolução teórica não ficou só nos livros. Ela foi moldando o jeito como as empresas gerenciam as pessoas na prática. Vamos olhar agora aqui para o nosso quintal, para o Brasil, e ver como a área de recursos humanos acompanhou essa baita transformação de pensamento. Essa linha do tempo mostra uma jornada e tanto, viu? A gente começou numa fase puramente contábil, lá antes de 1930, onde lei trabalhista era algo que quase não existia. Com a chegada da CLT, a gente entra na fase legal, com foco total em burocracia. Depois, a industrialização nos joga na fase tecnicista, pensando em eficiência. E, finalmente, a gente passa pela fase administrativa para chegar na fase estratégica que a gente vive hoje, com o RH no centro do negócio. E olha que legal, esse slide aqui amarra tudo perfeitamente. As primeiras fases, contábil e legal, tratavam o profissional como um puro homo economicus, um número a ser controlado. Já as fases tecnicista e administrativa começam a transição para o homo social, com foco maior em treinamento e eficiência. E a fase estratégica? Essa abraça de vez o homo complexus, focando em desenvolver talentos e competências.
Isso tudo nos traz direto para os dias de hoje, onde entender o Homo complexus não é só uma teoria bonita, é uma necessidade absoluta para qualquer empresa que queira ter sucesso de verdade. E aqui a gente chega numa conclusão que não tem como fugir. Num mundo onde a tecnologia e os processos são copiados muito rápido, o que realmente diferencia uma empresa da outra é o seu capital humano. São as pessoas, com suas ideias, com sua colaboração, que criam a verdadeira vantagem competitiva. Mas para essa mágica acontecer, 3 condições são essenciais. Primeiro, as pessoas precisam gerar valor. Segundo, suas habilidades e a cultura da empresa têm que ser únicas, difíceis de copiar. E terceiro, a empresa precisa saber como organizar e liberar todo esse potencial. E a gente tem exemplos muito fortes disso aqui no Brasil. Empresas como a Petrobras, o Banco do Brasil e a Embrapa, mesmo lá atrás, se tornaram pioneiras. Elas sacaram que investir na qualificação dos seus times, mandando gente para se especializar fora, por exemplo, não era um custo, era um investimento direto em produtividade e inovação. Elas provaram na prática que tratar pessoas como um ativo estratégico dá muito resultado. E assim, a gente termina com essa reflexão que é fundamental. Depois de toda essa jornada, do Homo econômicos até o Homo complexus, onde é que a gente está hoje? No dia a dia, a gestão das empresas ainda se prende ao modelo antigo de controle, aquele das engrenagens, ou já abraçou de vez a ideia de que o seu papel principal é libertar o potencial incrível que existe em cada pessoa? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, define o futuro do trabalho e o sucesso de todos nós.